A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui, aleluia, amém? Vamos para a palavra do Senhor, amém? Isaías capítulo 53, verso 1. Isaías 53, verso 1. Está escrito, Isaías 53, 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Quero que você erga a sua Bíblia, não sei se você trouxe aí a sua Bíblia impressa de papel, tenho estimulado os irmãos a trazerem, amém, uma Bíblia para os nossos cultos. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode erguer a sua mão, porque eu tenho certeza que você tem uma Bíblia em casa, amém? Você vai declarar que você tem uma Bíblia, amém? Então erga a sua Bíblia ou a sua mão aí para o alto, diga assim: eu tenho uma Bíblia, ela é a palavra de Deus, e nesta noite, o meu coração está sedento, faminto, por receber esta palavra que me alimenta, que me supre, que me instrui, que me edifica, que me corrige, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Amém? Aleluia. Irmãos, esse texto que eu acabei de ler com vocês é um texto muito conhecido da palavra de Deus, repetido inúmeras vezes, né? Com certeza deve estar aí entre os trechos, né? Talvez eu imagino que os 5 trechos, ou talvez as 3 porções mais repetidas da palavra de Deus no meio das igrejas. No meio das igrejas. Sejam elas igrejas cristãs, evangélicas, até mesmo a própria igreja católica. Normalmente esse texto está associado à ceia do Senhor, né? Porque você tem elementos aqui, você tem frases aqui, você tem expressões aqui, que normalmente se faz menção no momento, né, da consagração, do pão, do cálice. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né, as nossas transgressões. No entanto, o que eu quero compartilhar com você nem é exatamente sobre essa porção maior. Eu li todo esse texto com você para que você entendesse o contexto do ponto que eu quero enfatizar com você nessa noite. E esse ponto que eu quero enfatizar com você, na verdade, é um trecho dessa porção da palavra de Deus, que eu, sinceramente, eu não me lembro de ouvir nenhuma pregação a respeito disso. Ninguém com essa preocupação, com esse encargo, com esse entendimento, né, de ter olhado essa parte aqui do texto. E sobre qual parte que eu estou dizendo? É justamente o verso final, onde nós lemos aí no verso 7. Então vamos ler juntos aqui a uma só voz, amém? Vamos lá? Olha aí na projeção, se você não tiver com a Bíblia aberta. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então veja, é sobre essa parte, o final aqui, o verso 7, que eu estou dizendo que eu, sinceramente, não me lembro de ter ouvido, né, uma pregação a esse respeito, né? Eu prego a palavra de Deus todos os domingos, e uma coisa que normalmente todo pregador tem o hábito de fazer é de ouvir muitas pregações, né? Então eu ouço muitas pregações, seja para me alimentar, para me edificar, seja para eu aprender também, né? Quando eu quero compartilhar sobre algum assunto,
eu procuro ouvir pregadores que já pregaram sobre esse assunto, né? Dependendo da pregação, tem pregação que depende de eu ler, às vezes, um livro, talvez até mais de um livro, 2 livros, né? Já teve pregação que eu já tive que ler 3 livros para poder ficar claro algum texto para mim. E livro, não estou falando da Bíblia, estou falando de livros de homens de Deus que vieram antes de mim. Mas, enfim, eu não me lembro de alguém enfatizar esse trecho aqui. E no verso 7 aqui de Isaías 53, o profeta, ele diz 3 vezes algo a respeito do silêncio do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo crucificado. Porque o contexto aqui é a cruz. Isso está claro para os irmãos, amém? O contexto de Isaías 53, não é verdade? Então, quando ele estava tomando sobre si as nossas enfermidades. Né? Lembra do texto aí? Né? Voltando, por exemplo, a partir do verso 4. Voltem no verso 4 mais uma vez. A partir do verso 4. Então, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Lá na cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então veja, Deus, o Pai, estava ferindo o Filho. Porque o Filho estava tomando no meu e no seu lugar os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas enfermidades. Sendo que tudo isso é o que nós merecíamos por causa das nossas escolhas. Porque nós pecamos porque queremos. Não existe essa confusão, essa história. Eu não queria pecar. Claro que queria. É lógico que queria. Entendeu? É claro. Ninguém faz... na verdade, não existe pecado involuntário. Entendeu o que eu quero dizer? Todo pecado é voluntário. Você quis. E nós merecíamos toda a condenação, o justo juízo de Deus. As maldições eram para cair... todas elas sobre nós, inclusive as enfermidades e doenças como consequências, dessas maldições. E aí o texto continua, verso 5, vamos lá. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Moído pelas nossas iniquidades. Então não foi pouco sofrimento, não foi pouca dor que ele sofreu. E aí o texto ainda diz, na segunda parte do verso 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados, ou pelas suas chagas nós fomos sarados. Então, o castigo que nos traz a paz. Como assim o castigo que nos traz a paz? Perceba, nós deveríamos receber o justo juízo de Deus, só que Jesus se colocou no nosso lugar e recebeu o salário do pecado, que é a morte. E como ele recebeu o salário do pecado, que é a morte, no nosso lugar, hoje, pela graça, nós podemos receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje nós recebemos o perdão. Amém? É assim que acontecia no Antigo Testamento. Um animal era apresentado diante do sacerdote. E o pecador, que estava levando aquele animal ao sacerdote, estendia as mãos, colocava as mãos sobre a cabeça do animal. Era como se fosse uma transferência de pecados. Era como se o pecador estivesse colocando os pecados na vida daquele animal, e o animal era morto para que o pecador não fosse morto. Por isso que Isaías, no verso 7, ele vai falar de um animal. Ele fala de uma ovelha muda. Amém? Que João falou, chamou de o Cordeiro de Deus. E aí no verso 6, vamos lá. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Essa era a nossa vida. Andávamos desgarrados, a própria sorte, seguindo a própria vida. Mas eu acho que é melhor viver assim. Mas eu acho que é melhor cometer esses pecados assim. Então andávamos desgarrados, soltos, perdidos. Não foi você que encontrou o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus que veio ao seu encontro. Nós éramos como cego na beira do caminho. Se o Senhor não passasse por aquele caminho, o cego não seria alcançado. Até porque ele era cego. Como o cego saberia o caminho? Como o cego o encontraria? Não veria. Essa era a nossa situação, estávamos cegos. Porque Paulo diz na carta aos Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não faz escolhas. Não é assim? Não faz. Está morto. Esta era a nossa condição. Este era o nosso estado. Nós estávamos mortos, perdidos, desgarrados, desviados, não sabíamos o caminho, mas ele veio ao nosso encontro. Amém? E aí, o profeta Isaías enfatiza no final do verso 6. Mas o Senhor, aqui fazendo referência ao Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade de nós todos.
Pensa comigo, deixa eu te falar algo que eu falei hoje pela manhã, embora isso nem esteja no esboço aqui ou no texto, né, da pregação, mas eu vou repetir. Se você acredita no Senhor Jesus, você tem que acreditar no inferno. Não tem jeito. Não tem jeito de separar as duas coisas. Por quê? Se você ler com cuidado os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber o tanto que o Senhor Jesus falou a respeito do inferno. Na verdade, se você pesquisar, né, então isso segundo os estudiosos, né, teólogos que vieram muito antes de mim, eles afirmam que não existe ninguém em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que tenha falado tanto do inferno do que o Senhor Jesus Cristo. Nenhum profeta falou mais vezes do inferno que o Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos apóstolos falou mais vezes, ou deu mais detalhes a respeito do inferno do que o Senhor Jesus Cristo. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, não tem jeito, você tem que acreditar no inferno. Não tem como. Tá bom? Porque ele foi o principal proclamador dessa verdade. Tá bom? Então, aí a Bíblia diz, né, que, mas o Senhor, aqui fazendo referência ao Pai, no caso, fez cair sobre ele, sobre o Filho, a iniquidade de nós todos. E o que isso tem a ver com o inferno, pastor? Tem tudo a ver. Porque o juízo que você deveria receber, imagina, durante toda a eternidade, porque Deus não muda de opinião a respeito do pecado, e se você morre na condição do pecado, você tem uma vida adiante, depois dessa existência aqui, depois dessa vida aqui. E você vai ter concluído a sua vida no pecado. A sua chance de ser livrado do pecado é crer em Cristo Jesus hoje. Se morrer assim, você vai se encontrar com Deus assim. E esse vai ser o seu estado eterno. E a opinião de Deus sobre o pecado não muda. Entende? É condenação, é juízo, é sofrimento. Então, pense comigo quanto sofrimento uma única pessoa poderia sofrer e receber durante toda a eternidade de condenação no inferno. O que você acha? Você acha que é pouco sofrimento ou muito sofrimento? É muito sofrimento. Agora, pensa comigo uma outra coisa. Vamos imaginar a soma do sofrimento de milhões de pecadores, todo esse sofrimento concentrado de uma vez só numa única pessoa, num único momento, lá na cruz, em Cristo. Eu pergunto para você, será que Cristo sofreu muito? O que você acha? Porque ele recebeu o justo juízo que deveria cair sobre mim e sobre você. Só que caiu tudo sobre ele. Como diz o texto bíblico, ele tomou o cálice da cólera, da ira de Deus, sem mistura, completamente. Ele recebeu a punição e o sofrimento. E eu sei que, normalmente, né, a ênfase maior, quando a gente fala do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, está no aspecto físico, né, do que o Senhor sofreu, né, com os pregos, que o Senhor sofreu com a coroa de espinhos, que o Senhor sofreu com os açoites, antes mesmo dele ser crucificado. Então toda a ênfase do sofrimento está nessa parte. Mas eu quero te lembrar uma coisa, eu quero te explicar algo, né, na verdade, né? Porque o Senhor Jesus, ele sofreu também na sua alma, no seu próprio espírito. Porque o sofrimento exterior do corpo, sabe? Que ele sofreu ali nas suas mãos, né, na sua cabeça, com a coroa de espinhos, nas suas costas, né, enquanto ele estava ali crucificado, onde ele ficou sufocado, né, por causa da posição dos seus braços, fixos ali na cruz do Calvário. Tudo isso é um sofrimento menor do que o sofrimento que ele passou dentro, na alma, no espírito. Toda a angústia que ele recebeu ao tomar sobre si as nossas maldições, ao tomar sobre si, né, permitir que caísse sobre ele na cruz do Calvário a ira de Deus por causa da sua iniquidade, da minha iniquidade, por causa das suas transgressões, das minhas transgressões, das nossas iniquidades, todas as transgressões. Tudo isso caiu sobre Cristo Jesus. Então foi muito sofrimento, foi muita dor, não apenas física, muito mais na sua alma, muito mais com certeza no seu próprio espírito. No entanto, Isaías 53, no verso 7. Nós temos aqui 3 vezes o texto bíblico enfatizando algo sobre o silêncio do Senhor Jesus no meio desse sofrimento. O silêncio do Senhor. Então, começa dizendo, ele foi oprimido, ele foi humilhado, percebe? Aqui o texto bíblico até está falando de coisas que causam sofrimento,
na sua alma, né? Nas suas emoções, na sua mente, né? No seu entendimento, nos seus pensamentos. Quando você se sente oprimido. Nem está falando de sofrimento físico. Ele foi humilhado. A humilhação você sente lá dentro. Percebe? Não é assim? Então, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda. Está vendo? Uma ovelha muda. Uma ovelha que não fala. Ovelha muda. Como ovelha. Uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. E aí, novamente, conclui dizendo, ele não abriu a boca. Então você percebe, são 3 vezes aqui nesse verso, falando algo a respeito do silêncio do Senhor Jesus. Ele não abriu a boca, ele foi como ovelha muda, e aí depois de novo, ele não abriu a boca. Ele manteve o silêncio, apesar de toda dor, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda angústia. E o que nós temos aqui é um testemunho de que Cristo não murmurou, na verdade. Porque, veja, o Senhor Jesus é como ovelha, é o cordeiro. Eu não sei se você já viu, né, como os irmãos sabem, eu sou lá de Goiás, hoje eu estou até de botina aqui, ó, de goiano, né? Enfim. E eu me lembro, na minha infância, adolescência, no interior, eu era acostumado com, por exemplo, ver um porco morrer. Então matava-se o porco lá na fazenda, na roça, e aí depois que matava, já abria o bicho assim no meio, lá, na frente da criançada toda, aquela cena assim mais horrorosa assim. É inesquecível, né? Não tem como. Você viu uma vez, para sempre está lá, guardado na memória, né? É como dizem na internet, né? Tem como desver, né? Não tem. Você viu, foi visto. Agora ficou na memória a cena do porco, morrendo e do porco sendo aberto, na frente de todo mundo. E eu não sei se você já viu o porco morrendo. Porco não é ovelha. Já viu o barulho que porco faz? Alguém já ouviu já porco morrendo? É uma gritaria, é um pânico, assim, é um negócio horroroso. É um negócio assim, estridente, assim, um negócio mais ou menos assim, né? Não é? Não é mais ou menos assim? É horrível, é horrível. Sério. Mas o Senhor Jesus não é animal imundo. Porco, para o judeu, é animal imundo. O Senhor Jesus é ovelha. Ele não abriu a boca. Ele foi como ovelha muda. Ele não abriu a boca. É o que o texto está falando aqui, no verso 7. O profeta Isaías. Ele viu. Só que, percebe, o que Isaías está querendo mostrar, em outras palavras, é justamente esse testemunho de que Cristo não murmurou. Cristo, o Senhor Jesus, ele não se queixou, ele não lamentou. Ou para deixar ainda mais claro, Jesus, como ovelha muda, ele não reclamou. Não reclamou. Não. Diferente de nós mesmos, né? Que reclamamos facilmente de quase tudo. É murmuração sobre murmuração, murmuração sobre murmuração. Reclamação. Reclamamos do governo, reclamamos da igreja, reclamamos dos nossos familiares, reclamamos da nossa própria aparência, reclamamos de onde nós trabalhamos, reclamamos de onde estudamos, né? Reclamamos de onde moramos, reclamamos de tudo e de todos. Ninguém precisa aprender a reclamar aqui, eu tenho certeza. Não, pastor, eu gostaria de fazer um curso de reclamação, não sei reclamar. Não, não existe isso. Não é verdade? Na escola da reclamação só tem mestre aqui, só, né? Porque tudo reclama, só vê o pior. Não é assim? Reclama, né? Tenho certeza que, né? Porque, meu Deus, ninguém precisa fazer curso de reclamação. Né? Com certeza, tem muita gente aí que às vezes é doutor, PhD em reclamação. Rapaz, eu sou bom nesse negócio de reclamação. Percebe? Não precisamos de aprender a reclamar. Não precisamos. Somos muito bons nisso. Apesar da gente saber que, infelizmente, isso não é a vontade de Deus para nós. Mas lembre-se, mais uma vez, do verso 7 aqui. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Aí depois fala um pouco adiante, como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda, não falou nada. Como ovelha muda perante seus tosqueadores. E aí depois, pela 3ª vez, lembra? Como Paulo orou 3 vezes. Percebe? É um sentido completo aqui que Isaías está colocando. Isso aqui, Isaías ele viu a morte de Cristo. Ele viu Cristo crucificado. Cerca de 700 anos antes de Cristo nascer aqui na terra, como homem. Então foi muito antes. Ele viu. E aí ele viu que ele não abriu a boca. 3 vezes.
falando aqui sobre o silêncio do Senhor Jesus Cristo. Só que nós temos, nos evangelhos, a descrição da crucificação de Cristo. E aí, nós podemos ir a esses textos, e eu descobri que em apenas 2 dos 4 evangelhos, nós temos uma informação que parece contradizer o que o profeta Isaías está dizendo, que Jesus não reclamou. Jesus não reclamou. Ele não abriu a boca. Foi como ovelha muda, ele não abriu a boca. No entanto, em Mateus 27, 46, coloque aí para mim, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 27, no verso 46, está escrito: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz. Amém? Alta voz. Dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele gritou. Ele não falou de maneira suave, gentil, de forma pacífica, de forma polida, Ou seja, ele não falou com aquela aparência, daquelas imagens de Jesus que as pessoas colocam, aquela coisa tão frágil, tão... Enfim, não. Jesus, ele falou e falou alto. Ele clamou. Isso em Mateus 27, 46. E em Marcos 15, 34, coloque aí, por favor. Marcos 15, 34. Nós temos a mesma informação do Senhor, que é o Cordeiro, que é a ovelha muda. Percebe? Então, aquele que é a ovelha muda, aquele que não abriu a boca, ele não abriu a boca. Em Marcos 15, 34 está escrito: a hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele gritou, ele clamou em alta voz. Então percebe? No texto de Isaías 7, sobre a crucificação de Cristo, que o profeta viu, amém? Na verdade, o livro de Isaías, nesse aspecto de falar sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário, é o mais importante do Antigo Testamento, porque é o que mais dá detalhes a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Fala até de coisas que ainda virão, do reino milenar de Cristo, novos céus, nova terra, tudo está lá em Isaías. Um livro muito importante. Então Isaías disse que ele não abriu a boca, sofrendo lá as nossas iniquidades, tomando sobre si as nossas doenças. Ele foi como ovelha muda, não falou. E por último, ainda repete, ele não abriu a boca. Só que aqui nós temos em 2 dos 4 evangelhos, dizendo que ele abriu a boca. Dizendo que, na verdade, não foi como ovelha muda. Dizendo que, na verdade, ele abriu a boca realmente. E abriu para valer ainda, intensamente. Gritando, falando alto. Foi de maneira discreta. Não dá para ficar aqui equivocado. Ah, mas será que falou? Não, ele falou gritando. Deus meu, por que me desamparaste? Então, esse é o ponto. Como que é possível essas duas coisas estarem na palavra de Deus e isso não ser uma contradição da palavra de Deus? Uma vez de que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Não é palavra de homens. Eu não sei quanto a você, mas eu recomendo que você faça como eu faço. Quando eu não entendo algo da palavra de Deus, eu oro. Eu dobro o meu joelho, coloco a boca no pó e suplico ao Senhor: Senhor, não estou entendendo. Porque se algo parece incoerente, é algo que eu não entendi. Não é algo que está incoerente. Você está me entendendo, amém? Então, porque é a palavra de Deus, não é palavra de homem. Então, eu fui orar, buscar o Senhor. Eu falei: Senhor, por qual razão? Como que isso pode acontecer? Então, o Senhor não abriu a boca, foi como uma ovelha muda, não abriu a boca. Isaías 53, 7. Aí depois você vai para Marcos 15, Mateus 27. O Senhor abriu a boca e abriu valendo. Foi gritando, clamando: Deus meu, por que me desamparaste?
É uma reclamação que ele fez. E veja, talvez você possa perguntar, pastor, por que isso está apenas em Mateus e Marcos? Isso tem uma razão também. Os irmãos que são mais antigos entre nós, da videira, certamente já ouviu isso que eu vou dizer, mas vale a pena repetir. Cada um dos 4 evangelhos tem um propósito muito específico para apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É para que haja uma apresentação completa, percebe? É igual quando você quer conhecer a imagem de alguém. Você tem que ver a pessoa de frente, tem que vê-la de costas, tem que vê-la do lado direito, tem que vê-la do lado esquerdo. Aí você tem uma visão completa de alguém, não é verdade? Então são 4 lados, frente, costas, direita, esquerda. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, percebe? Só que cada um dos 4 evangelhos tem um propósito específico. Então nós começamos pelo evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é o evangelho do reino. É o evangelho que tem um propósito de chamar você para ter o testemunho de um vencedor, porque fala da realeza. A Bíblia diz que aqueles que receberam o evangelho da graça, e Paulo fala, por exemplo, lá em Romanos 5,17, que quem recebeu a abundância da graça, o dom da justiça, reinará. Ou seja, reinarão, como está escrito, reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Se você recebeu a graça e você não reina, o que é reinar? Reinar é governar. É não ser governado. Tá bom? Então, se você recebeu o favor de Deus na sua vida de fato, então você vai reinar sobre as circunstâncias. Você está me entendendo? Amém? Você vai reinar sobre o pecado, você vai reinar sobre o mundo, vai reinar sobre o maligno, reinar sobre a sua carne, reinar. Porque às vezes tem pessoas que pensam o seguinte, pastor, estou na graça, debaixo do favor de Deus, não é nenhuma condenação há sobre a minha vida, né? Citando Romanos capítulo 8, verso 1. Mas se você vive no pecado, você não recebeu graça coisa nenhuma, você não está reinando, você está sendo governado. Porque Romanos 6,14 está escrito o quê? Os que receberam a abundância da graça. Aliás, não. Eu falei Romanos 5,17 agora, mas voltando para Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, quando você está debaixo da graça, de fato, você não é mais dominado pelo pecado. Você que exerce domínio. Você pode escolher, você pode dizer, não vou ficar nesse pecado. Não serei escravizado por esse vício. Não! Por quê? Porque você está debaixo da graça. Percebe? Então, esse é o verdadeiro entendimento da graça. Então, Mateus é o evangelho do reino, que mostra Jesus como rei. Por quê, pastor? Um dos argumentos, simples, no começo do evangelho de Mateus. No evangelho de Mateus existe uma genealogia. Qual que é a genealogia do evangelho de Mateus? Ela mostra que Jesus ele vem como descendente de Abraão, e especialmente como descendente de Davi, porque Davi é o grande rei. Davi é o grande símbolo do rei dos reis, do rei que viria para reinar sobre Israel e que vai, de fato, reinar nesse mundo durante o reino milenar de Cristo. Amém? Então, é uma linhagem real, está mostrando a realeza, está mostrando que ele é filho de Abraão e que ele é filho de Davi. Não é sem motivo que nos evangelhos, vez ou outra, ele é chamado de como? Filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Amém? Isso tem justamente no evangelho de Mateus. Então, no evangelho de Mateus, você recebe o entendimento do Senhor Jesus Cristo como um rei, para que você também possa reinar com ele, porque ele é rei dos reis. Tá bom? Então, no evangelho dos vencedores, nós vemos Jesus clamando em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Só que aí tem o próximo evangelho, o evangelho de Marcos. No evangelho de Marcos, nós não temos genealogia. Porque, veja, é um princípio de entendimento da palavra. Deixa eu te falar algo aqui que pode ajudar a entender a Bíblia. Existe uma expressão antiga, eu não sei exatamente quem que criou essa expressão, mas é uma expressão antiga entre os teólogos, estudiosos da palavra de Deus. Que eles dizem o seguinte, como se fosse um trocadilho a respeito da vida humana, do dia a dia. É o seguinte, a chave está na porta. Fala para o irmão da sua, fala assim, a chave está na porta. Como assim, pastor, a chave está na porta? Se você quer entender qualquer texto bíblico, vai lá na porta. Porta é onde? É o lugar da entrada, é o começo. Leia o começo. Nos primeiros capítulos ali, você já vai entender o motivo. Por isso que eu estou falando da genealogia. Então, Mateus tem genealogia, Marcos não tem, Lucas tem e João não tem. Por que eu estou falando da genealogia, né? Tendo ou não tendo dos 4 evangelhos? Porque é onde a chave está na porta, está na entrada do texto, está na entrada do livro.
Entendeu? A chave está na porta. Então, o que vai abrir o entendimento do livro é o que está na porta, o que está na entrada do livro, o que está nos primeiros capítulos. E no caso dos evangelhos, é genealogia ou não. Então, como eu disse, no evangelho de Marcos não tem genealogia. Por que no evangelho de Marcos não tem genealogia? Ele é tido como o evangelho mais antigo, é o mais simples, e a ênfase do evangelho de Marcos é apresentar o Senhor Jesus como um servo. E servo é uma palavra bonitinha, politicamente correta, para escravo. Entendeu? Por que no evangelho de Marcos não tem genealogia? Porque ninguém se interessa de onde veio um escravo, porque ele é só um escravo. Percebe? É alguém simples, é alguém humilde. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, não existe ninguém mais humilde do que o Senhor Jesus Cristo. Percebe? Então o servo ou o escravo, esse que é humilde, esse que não tem genealogia, até porque ninguém se interessa, nem precisa saber, porque se ele não tem valor em si mesmo, é só um servo, é só um escravo. Então, é aquele que se dispõe a qualquer coisa. É aquele que ajuda, aquele que coopera. Por isso, veja, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Tome muito cuidado com a sua sensação de importância, né? Ah, eu sou muito importante. Eu fico pensando, quando você começou a carreira da fé, quando creu no Senhor Jesus Cristo, no início da sua vida cristã, eu tenho certeza que qualquer coisa que fosse necessária para ajudar aqui no prédio da igreja, você faria. Mas depois, com o passar do tempo e tudo, falando, não, agora eu ocupo uma posição mais importante, né? Agora eu tenho um título, né? Agora eu sou crente há muito tempo, aí eu não participo dessas coisas, eu passei dessa fase. Ô, meu irmão, deixou de ser servo, então? Deixou de ser simples, deixou de ser humilde? Porque Jesus ele veio para dar esse exemplo. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele veio para servir, ele veio como servo, ele veio como escravo. Então, por isso que no Evangelho de Marcos, é o outro evangelho, o segundo evangelho, onde nós temos o Senhor Jesus falando ou reclamando em alta voz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então, o evangelho de Marcos, de Mateus, aliás, você é convidado a aprender a ser um vencedor. Alguém que vai ser arrebatado por Cristo Jesus. Amém? A sua salvação, se você creu no Senhor Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé, isso não vem de você, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, conforme diz Efésios 2, 8 e 9, a sua salvação está resolvida, isso não muda, amém? Não tem jeito de mudar. No entanto, ser um crente vencedor é uma outra história, e você entende isso nos evangelhos, observando Mateus. E para ser um vencedor, você tem que ser um servo também. Aí você vê no evangelho de Marcos. Aí você fala, pastor, e os outros dois evangelhos, Lucas e João? Lucas tem genealogia. Só que a genealogia de Lucas, ela chega até Adão. Porque o evangelho de Lucas é onde mais você vai encontrar a expressão de Jesus como filho do homem. O evangelho de Lucas era para mostrar a humanidade de Cristo. É a vida humana. Enquanto que no evangelho de João, o último e quarto evangelho, não tem genealogia também. Mas por que não tem genealogia no evangelho de João? Porque no evangelho de João, Jesus Cristo é apresentado como Deus. E Jesus como Deus nunca começou, nunca tem início. Então, como poderia ter genealogia? Aquele que sempre foi o Filho de Deus. O Filho sempre foi o Filho, o Pai sempre foi o Pai, o Espírito sempre foi o Espírito. Entende? Amém? Ele disse, eu vim do Pai, eu vou para o Pai. Percebe? Então, justamente nos dois primeiros evangelhos, onde nós aprendemos como sermos vencedores e como sermos servos simples, é onde o Senhor Jesus Cristo reclamou. Aí, qual que é a resposta para isso? Deixa eu te falar algo. Porque o profeta Isaías disse, ele não abriu a boca, foi como ovelha muda, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Só que Mateus 27 e Marcos 15, ele em alta voz disse, Deus meu, por que me desamparaste? Como que Isaías pode continuar sendo verdadeiro diante disso? Eu vou dizer para você agora. Eu quero já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. E a resposta é justamente o título que eu dei para essa mensagem. Existe um tipo de reclamação ou murmuração que Deus aceita, que Deus quer, que Deus espera.
Ou em outras palavras, é como se fosse uma reclamação que aos ouvidos de Deus nem é reclamação, muito pelo contrário. Deus ouve com prazer. É como música aos ouvidos do Pai. É como justamente a palavra de Deus explica no Antigo Testamento a respeito do holocausto, que era o sacrifício. Sabe que ali o animal era queimado e a fumaça ela subia. E a Bíblia diz que aquele cheiro, aquela fumaça, sabe, era como um aroma agradável a Deus. Deus tinha prazer naquilo, Deus gostava daquilo. Então veja, meu irmão, você sabe, você não tem dúvida alguma de que Deus não tem prazer na reclamação. Deus não tem prazer na murmuração. Deus não se alegra com a queixa. O que Isaías estava querendo dizer é isso. Jesus é aquele que veio, sofreu, homem de dores, que sabe o que é padecer, conforme está escrito no começo do capítulo 53. Ele não reclamou de coisa alguma. Ele sofreu punição, ele sofreu juízo, ele sofreu a ira, ele sofreu maldição e não reclamou. Ele não reclamou. Só que em Mateus 27 e Marcos 15, ele reclamou. Então como que é possível dizer que ele não reclamou, mas ele reclamou? Eu vou te explicar. É porque, na opinião de Deus, reclamar pela falta da presença de Deus não é reclamação de verdade. É o que Deus quer ouvir de mim e de você. Você está me entendendo? Isso não é reclamação. Porque quando Jesus disse lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava reclamando do quê? Era da falta da presença. Porque aconteceu lá na cruz do Calvário algo que nunca tinha acontecido no relacionamento do Senhor Jesus Cristo como filho com o Pai. Nunca houve uma separação, uma falta de percepção da presença do outro. Porque entenda, há um único Deus, há um só Deus. Amém, irmãos? Um só Deus. Mas são três pessoas, é Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre foi assim. Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre. E o Filho, ele nunca tinha visto, nunca tinha recebido, as costas do Pai. Não. Ele sempre estava diante da face do Pai. Sempre. Só que naquele momento da cruz do Calvário, o Pai teve que dar as costas para o Filho. Por quê? Porque o Filho estava recebendo os nossos pecados e as nossas transgressões. O Pai teve que dar as costas para Ele. Essa foi a primeira e única vez que o Filho viu essa separação. Você está me entendendo? O Pai teve que se afastar do Filho, porque o Filho estava tomando os nossos pecados. E te digo mais. Se você for observar nos 4 evangelhos, o único momento que o Senhor Jesus Cristo chama o Pai de Deus, usando a palavra Deus, foi lá na cruz. Jesus, ele nunca se referia ao Pai como Deus. Somente na cruz do Calvário. Foi o único momento que ele fez isso. Ele chamou o Pai de Deus. Por quê? Porque Jesus estava assumindo o meu e o seu lugar. Antes de nós crermos em Cristo, antes de nós sermos feitos filhos de Deus, nós não podíamos chamar a Deus de Pai. Porque nós não nascemos filhos de Deus. Não, muito pelo contrário. Se você quer ser filho de alguma coisa, antes de crer em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Nós éramos o alvo, da ira de Deus, filhos da ira. Esse era o nosso estado. Mas como Jesus assumiu o nosso lugar, Ele falou como se nós falássemos, se tivéssemos ainda em nossos pecados. Uma única vez, o Senhor Jesus chamou o Pai de Deus, para que sempre nós, que somos o motivo do sofrimento dele, nós pudéssemos chamar a Deus de Pai. De Pai. Nós só podemos chamar o próprio Deus de Pai, porque um dia Jesus chamou o Pai de Deus. Porque um dia Jesus, ele como que, por um instante, saiu dessa posição de filho. Então a única coisa que Jesus reclamou, pensa comigo, por que Jesus, quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele, houve sofrimento, houve dor, houve sangue, sim, com certeza, ele não reclamou. Ele não falou, não falou, tá doendo, não falou por que dessa coroa, que coisa injusta, por que eles estão fazendo isso comigo?
Ele estava sofrendo no nosso lugar. Ele teve sofrimento injusto. Nós temos justificativa para sofrermos. Ele não. Ele não. Ele é perfeito, ele é santo. Percebe? Ele não reclamou da coroa de espinhos. Olha para cá. Antes ainda dele ser crucificado, ele recebeu açoites. Ele não reclamou dos açoites. E sabe uma coisa curiosa que eu vou dizer para você? Eu não disse hoje de manhã, mas a Bíblia diz em Isaías 53, de ferida, pela sua ferida, fala de ferida no singular, no hebraico. Se você for estudar o texto bíblico, está no singular. Ou seja, dando a ideia de uma única ferida. Só que quando você olha para a descrição da cruz, parece estranho dizer que foi uma única ferida, porque ele foi muitíssimo ferido. Quem é muito ferido, quem recebe inúmeros açoites, né? Pelo menos 40 menos 1, conforme era a lei, né? Quem recebe inúmeros açoites, faz mais sentido você falar que ele teve feridas no plural ou ferida no singular? O que faz mais sentido? Singular ou plural? Plural. Mas o texto bíblico, originalmente, Isaías, quando fala da ferida, referindo-se aos açoites, fala de ferida no singular. Sabe por quê? Homens de Deus do passado entenderam o seguinte, essa é a explicação também. É que os açoites feriram tanto a sua carne das costas, foi tudo tão rasgado, que se tornou como se fosse uma ferida só. Por causa do tamanho da ferida. Como que a sua carne, a sua pele foi rasgada e certamente mostraram-se os ossos. E aí quando alguém visse no final aquele ferimento, iria aparecer um único ferimento apenas. Porque foi muito agressivo, muito grave. E um ferimento enorme. Não parecia que eram vários, parecia um só. Tamanho foi o ferimento que ele recebeu. Por causa dos nossos pecados. Então veja, ele não reclamou disso. Não reclamou dos açoites. Não reclamou da coroa de espinhos. Não reclamou dos cravos. Tudo que seria justificável reclamar. Seria justificável ele reclamar. Ele estava sendo injustiçado. Não reclamou disso. Qual foi a única coisa que ele sentiu? Que ele se sentiu penalizado e falou, não, peraí, isso eu tenho que abrir a boca. Sobre isso eu tenho que falar. Sobre isso eu tenho que reclamar. Foi quando ele perdeu a percepção da presença de Deus. Deus meu, por que me desamparastes? É como se ele dissesse o seguinte, o mais importante é a tua presença. É perceber o Senhor. É como eu disse no começo, meus irmãos, nós somos bons para reclamar de muitas coisas, mas a questão é o seguinte, quanto que você reclamou pela falta da percepção da presença? Você sabe que Deus está com você, você sabe que Deus é onipresente, mas você não percebe a unção, você não percebe a presença, você não percebe o toque, você não reclama disso, você reclama do governo, reclama de repente até do futebol, né? Reclama de todas as coisas, né? Reclama do dinheiro, reclama do país, reclama da cidade, reclama da igreja, reclama da célula, né? Reclama do vizinho, reclama de mainha, de painho e de não sei mais quem, reclama de tudo. Mas quando que você em alta voz, como Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Cadê o Senhor? Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está em mim, mas eu preciso do teu toque, eu preciso da tua presença. Por isso que Jesus designou os discípulos para estarem com Ele. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, você foi chamado para a presença dEle. E para perceber isso, meu irmão, a realidade do seu relacionamento com Deus não pode ser algo só mental, teórico, que você fica sabendo e agora entendeu. Não, tem que ser real. Tem que ser vivo. Você falou com Ele, você ouviu Ele, você percebeu a presença dEle. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Depois concluindo que era o Senhor que falava com eles. Qual foi o motivo? Qual foi a justificativa deles? Eles se lembraram. Falaram, é verdade. Sabe por que era Ele? Porque o nosso coração ardia enquanto Ele falava. Então era Ele. Ô meu irmão, se faz tempo que seu coração não arde, tem algo de errado muito grave e errado com você. E é isso que você deveria reclamar. Porque aos ouvidos do Pai, aos olhos de Deus, isso nem é reclamação. Por isso que Isaías falou, ele não abriu a boca. E Deus concordou, realmente ele não abriu a boca. Porque a única coisa que ele falou é algo que eu gostaria que ele falasse. Perceber
que a minha presença se ausentou dele por causa do meu e do seu pecado. Então a questão é a seguinte, meu irmão, minha irmã. Quanto tempo? Olha para cá. Quanto tempo tem que você não percebe o toque? Que o coração não arde? Que você não se derrama na presença de Deus? Você percebe Ele na sua vida? Eu sei que você acredita, e realmente isso é muito importante, que Ele habita em você. Porque Ele não vai sair daí. Mas Paulo, ele disse em Efésios que nós podemos apagar o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo está aí, mas está apagado. Porque você apagou. Entendeu? Ele não se apaga sozinho. Você não cultivou o relacionamento. Você não manteve a chama acesa. E veja, é como qualquer relacionamento. Se você não alimenta aquilo, meu irmão, perde a força. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: mais do que qualquer coisa, de todos os sofrimentos que Jesus teve na cruz do Calvário, é como se Jesus dissesse: olha, o sofrimento mais forte que eu sofri, a maior dor que eu tive, foi a separação da presença. É como se Jesus dissesse: não, peraí, isso aí não aguento. Eu suporto a coroa de espinhos, né? Eu suporto os pregos, eu suporto os açoites, eu suporto o cálice da cólera, da ira de Deus sem mistura, afligindo a minha alma, me oprimindo, me destruindo por dentro. Tudo isso eu suporto, mas sem a presença, aí não. Aí eu não consigo. Aí eu não aguento. Aí eu vou ter que falar: Deus meu, por que me desamparaste? Você está entendendo? Por coisas muito pequenas, muito menores, nós reclamamos, não aguentamos, a gente reclama, só reclama. Mas e quando a presença não é mais percebida na sua vida? Quando o coração não queima mais? Quando o espírito está apagado, entristecido? Ele está dentro de você, mas está apagado e entristecido. E aí o que você faz? Você não surta não reclama? Você não grita igual Jesus? Porque na opinião de Deus, isso não é abrir a boca reclamando. Porque o que Isaías estava querendo mostrar é que Jesus não reclamou. Na opinião de Deus, reclamar pela presença não é reclamação. Na verdade, isso é virtude. Isso é música aos ouvidos do Pai. É como o sacrifício do holocausto. A fumaça que subia como um aroma agradável a Ele. Meus filhos estão me chamando. Meus filhos querem a minha presença. Eles estão buscando por mim. E Ele vem. Ele vem. Jesus sofreu muito, mas a única reclamação dele foi pela presença. Isso Ele reclamou. Mas na opinião de Deus, isso é virtude. Isso não é falha. Isso não é reclamação de murmuração. Na verdade, é o que o Pai espera de mim, de você. Fique em pé onde você está, por favor. Lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 9, coloque aí para mim, por favor. Queria já chamar os irmãos da equipe de louvor para subirem. Eu não tenho... Aliás, que primeiro em Gênesis, capítulo 3, verso 9, o Senhor faz uma pergunta aqui. E o Senhor Deus... E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Depois você pode olhar o capítulo. Vou explicar para você. Essa pergunta ela surgiu logo depois da queda de Eva e Adão, quando o homem e a mulher pecaram, a mulher e o homem pecaram. E pensa comigo, eu fico pensando se eu fosse Deus. Eu quero te falar que ainda bem que eu não sou, viu? Porque a gente estava perdido. Só o Senhor é Deus, amém? Eu não sou, você não é, nenhum de nós somos. Mas eu digo para você com toda reverência, se eu fosse o Senhor nessa situação, o que eu iria falar para Adão e Eva no primeiro momento após a queda e o pecado?
Porque assim que o pecado foi cometido lá no Éden, lá no jardim, o que aconteceu por consequência? Meu irmão, todo tipo de morte, doença, miséria. Imagina as piores coisas pecaminosas que um homem ou mulher pode fazer. Tudo aquilo começou lá no jardim, através desse primeiro pecado. Você está me entendendo? Então, se eu fosse Deus, eu ia chegar já irado já. Adão, Eva, o que vocês fizeram? Vocês trouxeram agora todo tipo de morte, doença, miséria, maldições, violência, injustiças. E todo tipo de pecado que eu não quero aqui nem querer comentar pecados horrorosos que eu imagino. Tudo começou lá. Se eu fosse Deus, já chegava desse jeito, já no veneno ali, já, entendeu? Nervoso, já exortando e falando o que eles provocaram. Mas, veja, quais são as primeiras palavras que saem da boca de Deus assim que o homem peca? É essa pergunta aqui. Depois você pode examinar o capítulo 3 de Gênesis. A primeira coisa que Deus fala é isso. Onde vocês estão? Aí eu pergunto a você, será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Veja, Deus é Deus, amém? É claro que sabia. Por que Deus falou, onde estás? É porque Deus percebeu que houve uma separação de conexão. Deus agora não estava conectado em Adão e Eva por causa do pecado. O pecado separou. Por que eu estou dizendo isso para você? Olha aqui para mim, por favor. Nós fomos designados à presença dele, amém? Mas deixa eu te falar algo que talvez você não saiba. Deus, ele também deseja a sua presença, meu irmão e minha irmã. A primeira coisa que Deus reclamou no jardim foi isso. Adão e Eva, como agora eu vou me conectar com a presença de vocês? Porque eu quero vocês, eu desejo vocês, mas vocês pecaram e agora a gente tem que ficar longe. Agora a gente tem que ficar separado, agora a gente tem que ficar desconectado. Você está me entendendo? Que coisa impressionante. Deus, ele tem sede por você. Ele tem fome por estar com você. Deus quer a sua presença, meu irmão. Deus quer a sua presença, minha irmã. Então antes que você queira ele, ele já quis você. Lembra lá de João capítulo 4, da mulher samaritana, da mulher pecadora? É impressionante. Jesus foi conversar com ela, eles estavam diante de um poço, né? Ele estava com sede, e ele falou para ela, dá-me de beber. Eu estou com sede, eu quero beber. E aí ele começa a pregar. E a mulher com a vida, com um passado terrível, horroroso. Né? O Senhor Jesus fala para ela, para poder entrar no assunto do pecado, inclusive, né? Cadê? Vai lá e chama seu marido. Eu não tenho marido. Isso disseste com verdade. O marido que você tem realmente não é seu. E outros 5 você já teve também. Jesus conta todo o passado dela. E aí, os discípulos chegam no final da história. E os discípulos foram comprar comida. E chegaram com a comida e disseram, mestre, come. E o Senhor Jesus estava satisfeito. Barriga cheia, sede saciada, fome resolvida. Ele vai falar para os discípulos, uma comida tenho para comer que vós não conhecestes. A minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E o que Jesus tinha feito naquele momento diante do poço? Ele tinha sido o salvador daquela mulher pecadora. Quando Jesus disse, tenho sede, no final das contas, nem foi sede de água. Ele estava sedento, faminto, pela presença daquela mulher. Para aquela mulher deixar de ser pecadora e voltar à presença dele. E se conectar novamente com ele. Você está me entendendo? A conversa toda é ao redor do poço e ninguém bebe água. Ele começa pedindo água, e olha no texto para você ver. Ele não bebeu água coisa nenhuma, a mulher não bebeu água coisa nenhuma. A sede de Cristo era por aquela mulher pecadora. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem sede por você, pela sua vida. Pessoas podem rejeitar você, pessoas podem não amar você, pessoas podem até mesmo ter ódio contra você. Mas o Senhor é aquele que tem sede por você, é aquele que tem fome pela sua presença, sabe, para que você se volte para Ele. Mas lembre-se, o Senhor Jesus, a única coisa que realmente foi um sofrimento, que Ele não conseguiu se calar, foi o sofrimento de perder a presença do Pai. Ele viu que o Pai virou as costas. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, cadê o Senhor? O Pai estava lá, no meio da obra da cruz. Mas Ele falou, cadê? Não estou vendo. Foi o momento que Ele recebeu os pecados. Por isso eu quero chamar você, meu irmão, minha irmã, hoje, nessa noite. Nós vamos ministrar ao Senhor uma canção para que o seu coração volte a queimar mais uma vez.
para que você sinta o toque dele, para que você entenda que não há nada melhor do que ele, a presença dele, para que a partir de agora você não reclame apenas dessas coisas muito pequenas, minúsculas dessa vida, mas que a sua reclamação seja algo que aos ouvidos do Pai nem é reclamação, é você clamar pela presença dele. Amém? Vamos tocar e sermos tocados pelo Senhor. Amém? Nós vamos ministrar essa canção. Pode apagar as luzes aqui da frente. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. E então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada. Não há! Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor! Nada melhor, não há nada. Não há! Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão me esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Pega suas mãos, diga a ele! Não há nada, diga! Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Oh, Jesus! Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza das cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus.
fazer um apelo nessa noite. Se você por alguma razão, quero chamar os pastores e obreiros aqui à frente para orarem por você. Eu quero fazer, na verdade, duas orações. A primeira é uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você nunca entregou sua vida, confessando com a boca, crendo com o seu coração que Ele é o seu Salvador, que perdoa os seus pecados, quero que você repita logo após mim. Ou se você por alguma razão estava afastado, desviado dos caminhos do Senhor, quer, falar para o Senhor: Senhor, eu estou de volta. Eu quero que você repita também essa oração junto comigo. Amém? Mas para que ninguém fique constrangido, eu quero que todos repitam, na verdade. Amém? Coloque a mão no seu peito, no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Eu confesso com a minha boca e creio com todo o meu coração que Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Eu descobri que não há nada melhor que o Senhor, que a Sua presença. Por isso, faz de mim, porque eu creio na Tua obra, na obra da cruz, que eu me torne um filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você já fez outras vezes, mas está voltando de fato para o caminho do Senhor, eu quero que no final da reunião você possa vir à frente aqui, que nós queremos orar por vocês. Amém? Pedir para os pastores e obreiros ficarem aqui. Mas eu quero fazer uma segunda oração. Aliás, na verdade eu quero fazer um apelo antes da oração. A oração final vou fazer daqui a pouco. Mas nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Sabe, quando chega no refrão, não há nada melhor que meu Deus. Veja, essa é a hora do toque. Essa é a hora do coração arder. Amém? Essa é a hora de você se apegar a Ele mais uma vez, a presença dEle. Só que eu chamei os pastores aqui à frente, os obreiros também, para te ajudar a orar. Talvez você, por uma série de questões, reconhece que faz tempo que isso não acontece. Essa percepção viva da presença no Senhor em você. Então, se você quer ajuda em oração, falar: não, eu queria que alguém orasse comigo, por essa razão, por esse motivo, para que eu perceba esse toque, esse coração arder da presença de Deus. Eu quero que durante a música, você venha aqui à frente, que os pastores vão orar por você, para que você perceba esse toque, para que você perceba o seu coração voltar a arder em nome de Jesus. Amém? Então vamos ministrar essa canção mais uma vez. Se você quiser vir aqui receber a oração, pode vir já. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Pode vir à frente, você quer receber a oração. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Venha, não se constrange. Essa noite especial para isso. Você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. As esposas também dos pastores podem ajudar a orar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou me esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Oh, Jesus!
e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada. Diga pra ele! Nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor. Pega sua voz, diga pra ele! Nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, Diga pra ele. nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Aleluia. 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 Deixa eu orar por você. Encerrando a nossa reunião. Quero abençoar a sua vida. E te lembrar que esta é a reclamação que Ele espera. É como se você dissesse: meu Pai, cadê o Senhor? Cadê a sua presença? Cadê o coração ardendo, o fogo do teu espírito? Eu preciso te perceber. Eu sei que o Senhor está em mim. Eu sei que o Senhor permanece em mim. Mas eu quero o teu toque. Eu quero o coração ardendo mais uma vez. Amém. Vou orar por você, encerrando a nossa reunião. E se você entregou sua vida a Jesus agora há pouco, você pode vir aqui à frente. Os pastores vão continuar aqui à frente para orar por você também. Se você quiser receber qualquer outro tipo de oração também, mas deixa eu orar por você, amém, para abençoar o retorno da sua casa e declarar que esta palavra permanecerá viva no seu coração, no seu espírito, amém. E continuamente, a cada dia, você vai estar clamando por isso, amém. Pai, em nome de Jesus, quero liberar a palavra de graça, de bênção, de favor imerecido sobre a vida de cada um dos seus filhos, das suas filhas nesta noite. Ó Pai, eu peço que o teu Santo Espírito possa manter, ó Deus, possa fixar essas verdades, ó Deus, na mente, no coração, ó Deus, para que a cada dia, ao invés de reclamarmos de tantas outras coisas tão menores, minúsculas,
em relação, ó Deus, à perda da tua presença manifesta, da tua glória, ó Deus, operando em nós, do bom perfume de Cristo sendo exalado por meio de nós, do coração ardendo, quando o Senhor fala, quando nos voltamos para Ti e para a Tua palavra. Pai, eu Te peço que nós sejamos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Livra-nos de sermos motivo de entristecimento do Teu Santo Espírito. Livra-nos, Senhor, de apagarmos a chama que uma vez mais foi reacendida, reavivada, foi aumentada hoje, nessa noite, nesse domingo. Faz isso, Espírito Santo de Deus, que nós possamos perceber a falta dessa presença. E quando percebermos isso, rapidamente corrermos para Ti e dizermos: meu Pai, cadê o Senhor? Eu quero mais de Ti. Seja essa a nossa oração, seja essa a reclamação que saia dos nossos lábios, porque sabemos hoje que para o Senhor isso não é reclamação, na verdade. Por isso que o Senhor não abriu a boca, Ele apenas quis a Tua presença. Eu declaro bênção sobre os Teus filhos, guarda-os, livra-os de todo o mal, e que a chama seja mantida acesa nos seus corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, aleluia. Diga glória a Deus, aleluia, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Pode acender aí as luzes. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele, meu irmão, não deixe de reclamar pela presença de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia.